O poder do preço é bizarro, né? E tudo nada mais é do que o efeito placebo. Por que uma aspirina barata faz menos efeito do que uma aspirina cara? Porque a gente está sofrendo em pagar mais por isso. Foi feito um estudo na Universidade do MIT, nos Estados Unidos, em que eles pegaram uma aspirina de $3, né? E uma aspirina de $1. Elas tinham as mesmas composições, exatamente o mesmo efeito, né? Eu tô falando aspirina, mas é remédio para gripe, né? Remédio mais simples, tá? Elas tinham exatamente a mesma composição, mas uma custava $3 e uma custava 1. Aqui custava $3, fez bem mais efeito, ou seja, os alunos eles notaram que pararam com a dor de cabeça, né? Em bem mais escala quando tomaram de $3, que era bem mais cara. Quando tomaram de 1, menos alunos falaram que a dor de cabeça passou. Depois eles refizeram esse estudo. E o que fizeram? Passaram as aspirinas de $3 para $5 e a de $3 para $1. Ou seja, ficou mais caro ainda a de $5. E eles viram mais efeito ainda depois que estavam pagando mais caro, pagando $5. Né? Ou seja, quanto mais caro a gente paga nesse tipo de coisa, remédio para gripe, esse tipo de coisa, mais efeito tem, porque na real é o efeito placebo, né? É o que a gente manda para o nosso cérebro que realmente faz efeito. Então, isso funciona também em outros aspectos da vida, tá? Eu vou usar uma analogia aqui. Anos e anos e anos atrás, centenas de anos atrás, tinha um rei chamado Carlos Magno. E tinha na época um negócio chamado a cura do toque. Ou seja, onde ele passava, ele tocava as pessoas com doença ou qualquer outro problema e as pessoas se curavam. Na época, as pessoas realmente se curavam, né? Porque elas acreditavam que se curavam pelo mero efeito placebo. E dizem, né, segundo alguns livros, que ele curou ele tocou em mais de 100 mil pessoas. Então vinham pessoas de vários outros países, estados, cidades, gente de longe caminhando só para cruzar com ele na rua e ele tocar as pessoas. E por que isso acabou? Porque as pessoas pararam de ver utilidade nisso, utilidade nos reis, né? Porque elas viram que rei não é mais Deus. Naquela época, rei era Deus. Carlos Magno era como se fosse um Deus. Encostar nele era como se estivesse encostando num Deus, né? E com o tempo as pessoas começaram a ver que aquilo não fazia mais sentido. Então as pessoas não deram mais bola para rei. Consequentemente, esse poder do toque acabou, né? E hoje em dia a gente paga caro para ter esse efeito placebo. Realmente funciona. Eu não estou falando que não funciona, mas é um efeito placebo. Mas aí a gente para e pensa, será que vale a pena eu pagar mesmo sabendo que é um efeito placebo ou não, né? Ou continuar ruim? Porque se eu pago mesmo sabendo que é um efeito placebo, funciona, né? Então isso que é o mais bizarro. É assim, ó. Depois refizeram, né, voltando a falar da aspirina, o teste. E quando eles pegaram essa aspirina de $5, que era mais cara, e fizeram uma promoção dela por 10 centavos, né, de $5 por 10 centavos, não fez tanto efeito. Então tudo está relacionado com o preço. Eu não estou falando que todo medicamento é placebo, tá? Eu estou falando que geralmente esses remédios de gripe mais simples são porque a gente coloca na cabeça que vão fazer efeito e quanto mais caro a gente paga, a gente tende a pensar que mais efeito faz. Por exemplo, pense em qual foi o melhor restaurante que tu já foi na vida. Provavelmente de imediato vem o mais caro, porque o marketing era melhor. Vai olhar o cardápio, croutons asiáticos com ostras gratinadas da Escócia, não sei o que. Né? Isso chama muito mais atenção. O ambiente também. Quanto mais bonito o ambiente, né, mais a gente tende a gostar da comida. Isso tudo influencia. Se tu vai lá no buffet normal, que é salada verde, já não vai chamar tanta atenção e a gente tende a entender que aquela comida não é tão boa. Então, assim, esse cenário de efeito placebo, muitas vezes ele está interligado em nossas vidas e a gente não se dá conta por coisas pequenas. É de se estudar, hein?